Uma vez para ouvir a palavra de Deus, para juntos celebrar a bondade e misericórdia de Deus. Hoje, dia 30 de agosto de 2020. Começamos com a terra tremendo, né? Em Amargosa, região aí, parece que foi em todo o Recôncavo. Eu vejo isso como a misericórdia de Deus, né? Nos dando a oportunidade de lembrar da eternidade e dos planos que Ele tem para nossas vidas, nos dando a oportunidade de consertar nossa história. Deus é bom. Vamos começar então nosso culto de louvor e adoração a Deus, cantando o hino, que número é? Vivo feliz, pois sou 375, já disse Evelyn ali. Segurança, esse é o título do hino. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos de excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluia. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Querido Deus, muito obrigado por mais uma semana que o Senhor nos dá, mais um dia, a oportunidade de iniciar uma semana buscando a Tua face,
clamando a Ti, Senhor, oferecendo a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Muito obrigado, Senhor, porque em todas as coisas nós vemos o Teu cuidado, nós vemos a Tua misericórdia, Senhor, nós vemos, Senhor, a Tua manifestação sobre nossas vidas. Nós queremos Te agradecer porque Tu tens sido bondoso, generoso, cuidadoso conosco. O Senhor tem, Senhor, de uma forma maravilhosa nos guardado, livrado do mal. E nós queremos nesse instante Te oferecer o nosso culto de louvor e adoração a Ti. Querido Deus, em nome de Jesus, nós Te imploramos, ser conosco durante todo esse dia. Fala ao nosso coração, Senhor, durante todo esse dia, através das músicas, através das ministrações da palavra, através, Senhor, do Teu agir em nós, que em tudo, Senhor, nós sejamos agradáveis a Ti, que esse dia seja marcado pela forte voz falando suavemente ao nosso coração. Meu Deus, em nome de Jesus, Te imploramos nesse instante também por aqueles que estão hospitalizados. Nós queremos em especial lembrar do pai de Luzia. Nós clamamos, Senhor, pela vida daquele homem de Deus, também por sua família, os irmãos dela, Senhor, e toda a sua família, que todos estejam nesse instante debaixo do Teu cuidado, debaixo da Tua misericordiosa mão. O Senhor possa, Senhor, restabelecer a saúde de todos eles para a honra e glória do Teu santo nome. Rogo também, Senhor, pela vida de Florência nesse instante, Te implorando que Tu estejas, Pai, tocando na saúde da Tua serva, restabelecendo para a honra e glória do Teu nome, que ela seja surpreendida, Senhor, por Ti, com Teu cuidado, a Tua misericórdia. Meu Deus, sê conosco em tudo que fizermos nesse dia. Cuida do professor Yuji, que nos trará a palavra daqui a pouco, através da EBD. Que seja um tempo precioso de aprendizado, que seja um tempo precioso, Senhor, de ouvir a Tua voz falando ao nosso coração de uma forma muito especial. Nós queremos Te bendizer porque Tu és Senhor e não há outro além de Ti. Bendito, exaltado e glorificado seja o Teu nome para sempre. Essa é a humilde oração que fazemos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 34 e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclame a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é a sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são... isso mesmo, até 9, né? Até 8, pronto, me emocionei aqui na leitura do Salmo. Tem algumas coisas aqui nesse Salmo que me fala assim de uma forma tremenda, né? Todo o Salmo é maravilhoso, mas... tem algumas coisas que o salmista Davi colocou aqui que eu queria compartilhar com vocês. A primeira é o versículo 4, quando ele diz assim: Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então guarde esse versículo 4, põe para mim. O versículo 4: Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. E depois o versículo 6, novamente ele fala: Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O Senhor não faz pela metade, ele faz por inteiro, né? Então ele tira todo o medo, tira as tribulações, para que a gente possa saber que ele é Deus, que ele é Senhor sobre todas as coisas. Então a ele toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Vamos cantar o hino de avivamento. Aviva no Senhor. Essa é a nossa oração. O hino 171 do Cantor Cristão.
Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto do céu em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ó, faze-nos fruir as ricas bênçãos divinas, primícias do porvir. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Renova-nos, Senhor, inspira mais amor, mais zelo, graça, abnegação, a bem do pecador. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. E sobre essa palavra, nós queremos... Cadê o professor Yuji? Está na área aí já? Ah, a Rose está na área ali. Oh, glória a Deus. Bom dia, Rose. Tudo na paz? Abre aí seu microfone para a gente lhe ouvir. Bom dia. Já tá saindo aqui. Tá no forno. Aí. Pronto. Esse alvoroço. Minha mãe já estava pronta para fazer as malas e voltar correndo para Salvador, disse que não ficava mais. Na palavra de Deus diz que Jesus vai voltar quando todos tiverem ouvido falar no nome dele. E é por isso que nossos missionários estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, para que todo o povo possa ouvir falar no nome de Cristo. Então, se eu creio, se você crê, né, que um dia Jesus vai voltar, e que as pessoas precisam ouvir falar no nome dele, a gente precisa se movimentar, porque assim como os nossos missionários ouviram o chamado e estão lá no campo, né, e a seara é grande, a gente precisa estar aqui apoiando com oração e também compartilhando para manter os nossos missionários aonde eles estão, para continuar levando a mensagem de Cristo. Então, por isso, eu tenho feito nessa campanha os docinhos, né, mais saudáveis. Na semana passada, eu fiz uns docinhos com biomassa de banana verde, e aí zerei, né, a venda, e graças a Deus os irmãos colaboraram aí, né, com a compra dos docinhos. E se vocês também quiserem vender, né, para ajudar a campanha, às vezes não tem tempo de fazer a confecção de alguma coisa, ou tá assim, um recurso mesmo, né, para iniciar uma produção, então pode entrar em contato comigo, encomenda, que eu confecciono
e os irmãos vão estar lá vendendo. Nessa semana, eu fiz os docinhos de banana diet, docinhos da vovó mesmo, né, com banana da prata, só que sem açúcar e com sementes de chia. Então, são docinhos saudáveis e que também vocês vão estar aí ajudando na campanha de missões. E tem um ganache também de biomassa de banana verde. Os docinhos de banana já zeraram, viu, irmãos? Já fechou. Então, quem não pediu agora, só na próxima semana. E tem poucas unidades do ganache. Então, fiquem atentos aí lá no grupo da igreja e as pessoas que estiverem fora do grupo, né, tiver contato com o pastor, tiver interesse, também pode colocar lá e fazer essa encomenda que eu estou fazendo em prol de missões estaduais. Esses docinhos por esse período. Vai ser por pouco tempo, tá bom? Então, aproveitem. Então, vamos orar agora, interceder pelos nossos missionários. Logo em seguida, a gente vai ouvir o clipe e aí segue a palavra com o pastor Cleverson. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por este momento. Muito obrigada, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e o Senhor tem colocado em nossos corações, Senhor, o desejo de contribuir para missões, ó Pai. Senhor, no nome santo de Jesus, nós te suplicamos por todos os projetos, ó Pai, espalhados na nossa Bahia, por cada missionário, ó Deus, que onde quer que eles estejam, eles possam estar sendo supridos, ó Pai, por Ti, Senhor. Senhor Deus, no nome santo de Jesus, nós te rogamos que essa chama, ó Pai, de estar contribuindo para missões na IBAV, ó Deus, não venha se apagar e a gente possa estar se envolvendo os nossos filhos, ó Deus, nesse projeto que não é meu, não é do pastor Cleverson, não é, ó Deus, da IBAV, não é da Convenção Batista Baiana, mas é um projeto, ó Pai, que nasceu no seu coração, Senhor. Em nome de Jesus, continua nos abençoando, continua nos dando forças para poder continuar, ó Deus, trabalhando e ajudando, ó Deus, aos missionários que estão espalhados na nossa Bahia e no mundo. É o que te oramos, em nome de Jesus. Amém. Segue com o nosso clipe, logo em seguida a palavra fica com o pastor. Fé que sempre em frente vai, o espírito leve, por Deus quebrantado, creu de coração aberto e foi, creu de coração aberto e foi. Alguém um dia deixou seu regato, puro amor que toca, move, atrai, do Espírito Santo, recebe o recado, larga tua terra, povo, e sai, larga tua terra, povo, e sai. Aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, creu de coração aberto e foi, e outros ficaram com o compromisso de apoiar, de orar e dizer vai, de apoiar, de orar e dizer vai.
já prontos, como nos disse o Senhor, rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, 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 alguém um dia ouviu o chamado. Glória a Deus, porque podemos juntos contribuir para a obra do Senhor. E a campanha de missões estaduais é justamente para o fim de manter os nossos missionários que trabalham especificamente no nosso estado, o estado da Bahia. A Junta de Missões Estaduais, a Convenção Batista Baiana, ela tem um alvo de R$1 milhão, e a IBAV, ela contribui de uma forma poderosa aí, com R$1.200. Esse é nosso alvo, e nós queremos ultrapassar esse alvo, né? Nós cremos que Deus tem nos dado a oportunidade de contribuir para a sua obra, e nós não estamos presos por causa de pandemia, nós não estamos limitados. Há uma limitação temporária de comunicação, de aproximação, mas isso não nos impede de propagar, de contribuir, de levar a boa nova do Evangelho. E, Rose, eu nem tinha te falado, porque eu só consegui resposta ontem de tarde, mas eu consegui que no domingo, dia 13 de setembro, nós tenhamos a presença do pastor Oséias Souza. Ele é missionário lá em Coronel João Sá e Pedro Alexandre. Então, o missionário Oséias, meu coligado forte, torcedor do Vitória, homem de Deus, vai falar no dia 13, no domingo à noite, se Deus assim permitir, né? Então, nós já queremos contar com a participação de todos. Será um dia especial. Eu estou buscando contato com o pastor Alexandre. Eu tinha um contato dele anterior aqui, mas eu já vi aqui que no site da Junta de Missões tem o número dele. Então hoje à tarde eu vou falar com ele, para a gente aproveitar nesse período de campanha, né, ter os nossos missionários falando aí. Vou ver se no dia 20 ele pode ministrar também, né? Quem sabe a gente já tem uma segunda live missionária aí. Que Deus assim possa nos ajudar e continuar nos abençoando. Irmãos, eu gostaria de fazer aqui uma santa convocação para hoje à noite, depois do nosso culto, o culto que será transmitido pelo YouTube, pelo Facebook. Nós contamos com todos os membros da IBAV para uma rápida consulta à igreja, logo depois do culto. Não quero demorar mais do que 3 ou 4 minutos para a gente fazer essa consulta, então ninguém fique preocupado que nós não nos estenderemos. Mas eu gostaria que todos os irmãos da IBAV participassem pelo Zoom hoje à noite, para que a gente, assim que terminar o culto, a transmissão oficial da live, a gente faça uma breve reunião, tá? Para acertar alguns detalhes do nosso aniversário, que já é semana que vem, né? A gente fala assim do aniversário da IBAV, parece que ainda falta um tempão, mas aniversário da igreja semana que vem, nós teremos a presença confirmada aí do grupo de louvor da IBAV, que vai finalmente aparecer na nossa live aí, né? E o orador será o pastor Lemoel Marcolino, lá da PIB Ituberá. Ele falará no sábado à noite, no domingo pela manhã e domingo pela noite. Então daqui a pouco eu já vou postar no grupo da igreja aqui
o nosso banner, que você já pode convidar seus amigos, já pode mandar para as pessoas que são do seu círculo de relacionamentos. Será todo online, todo através do Zoom, com transmissão pelo YouTube e pelo Facebook. O pastor Lemuel está muito feliz de poder participar conosco. Já tem mais de um ano que eu falei com ele a respeito desse aniversário da igreja, né? E ele estava assim, desejoso de estar conosco. Então, será um tempo precioso. Os meninos do louvor aí estão preparando os louvores para o período de aniversário, né? Tá todo mundo, todo mundo aí afinado já, né? Todo mundo só fazendo tirando aquele pelinho de sapo, como diz o povo das músicas, para ficar tudo bonitinho. E nesse final de semana será um final de semana muito especial. Nós comemoraremos 4 anos de organização da igreja e queremos louvar e bendizer a Deus pela vida da nossa igreja, né? Desse conjunto de gente abençoada que Deus tem nos dado para engrandecer o seu nome em Amargosa. Então ore por esse tempo, que será com certeza um tempo muito precioso. O professor Yuji já está ali preparado, e antes de passar a palavra para ele, eu vou pedir a Rivane que ore, abençoando a vida do professor Yuji, que nos trará a palavra logo em seguida. Oremos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por todas as bênçãos, tudo que o Senhor tem feito. Cremos, Pai, que todas as coisas contribuem para o nosso bem, Pai. Por isso te louvamos, te engrandecemos. Te agradecemos por mais essa semana que inicia hoje, Pai. E queremos prestar culto, adoração durante toda ela, Senhor Deus. Nós queremos agora te pedir que o Teu Espírito Santo possa se mover mais uma vez nessa manhã, que o Senhor possa falar através da vida do professor Yuji e que Tua palavra possa ser recebida em cada coração, que nós sejamos terras férteis, Senhor Deus, que nós possamos cumprir o nosso chamado, cumprir o nosso propósito aqui na terra. Nós te louvamos, te bendizemos e mais uma vez te pedimos, fala conosco mais uma vez essa manhã, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Yuji, você está com a palavra. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, estão todos me ouvindo bem? Graça e paz, mais um dia da graça do Senhor hoje, depois de terremoto e tudo. Sobrevivemos e vamos para o que interessa. Vou compartilhar aqui minha tela. Aqui não era para compartilhar meu WhatsApp, né? Estão vendo aí? O texto? Beleza. O PowerPoint também? Massa. Então, nós estamos indo para o terceiro título da nossa declaração doutrinária. Lembrando que a gente começou as aulas online na lição número 6, que foi eleição, e aí nós retomamos agora, né, para deixar tudo isso registrado para os primeiros capítulos da nossa declaração. Então já falamos, depois de terminar, voltamos para o início, já falamos sobre as Escrituras, a doutrina de Deus, e agora nós vamos para a doutrina do ser humano, né? Se na semana passada nós falamos sobre teologia propriamente dita, a aula de hoje é antropologia, mais uma antropologia teológica cristã, né? Baseado naquilo que os cristãos, principalmente os cristãos protestantes e reformados, têm ensinado nos últimos 500 anos, né? Eu digo nos últimos 500 anos porque é uma pequena diferença em algumas coisas em relação ao romanismo e a outras tradições cristãs, mas o que a gente vai ensinar, ou o que a gente crê, né, é aquilo de fato que tem sido ensinado pelos apóstolos e pelos profetas, né, desde a antiguidade. Para começar, eu quero ler o texto de Gênesis 1, que é o texto que fala justamente. É a primeira vez, né, que Moisés vai falar sobre
a criação do homem. Esse tema volta no capítulo 2, de forma mais especificada, mas ele fala a primeira vez aqui em Gênesis 1, a partir do versículo 26. E diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão, e assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. Por que eu li até o final, inclusive, essa parte? A partir do versículo 29, né? Porque ele não criou o ser humano para nada, né? Não criou o ser humano por acaso também, né? E não criou o ser humano de forma não planejada. Então, tudo que Deus fez foi projetado, planejado e tem algum propósito. Esse é a grande divisão entre o cientificismo e outros posicionamentos filosóficos, né, em relação à ciência. O cientificismo para além, né, do materialismo metodológico, ou seja, de trabalhar a natureza na perspectiva de que tudo pode ser explicado a partir de fenômenos físicos, né? Creem, isso realmente é uma crença, muito embora a maioria deles não admitam, né? Creem, né, que não há propósito em nada, né? Tudo acontece por acaso. E essa visão, obviamente, acontece porque se exclui Deus do processo, né? Realmente, se não há Deus, tudo é fruto do acaso. Mas o que a gente crê, o que a gente ensina, né, que a gente prega, é que há um Deus que criou todas as coisas. E é Ele que dá sentido a todas as coisas também. Então, quando Ele cria o ser humano, e aí a palavra homem, quando tanto no original hebraico, né, quanto no português, a palavra homem aí não está representando o macho, mas está significando a humanidade, o ser humano. Tanto que mais adiante, o próprio Moisés vai dizer aqui, a partir do versículo 27, que criou o homem à sua imagem, né? Homem e mulher. Portanto, a diferenciação, né, entre macho e fêmea também não foi obra do acaso, não foi algo que Deus, em um dado momento, diz: o homem está só, simplesmente, né? Aquilo é o antropomorfismo de Moisés, né, aflorando. Mas, obviamente, quando Deus cria a humanidade, ou quando Deus cria todas as coisas, Ele já tem o seu projeto muito bem definido. No Novo Testamento, várias vezes, a gente vai ouvir os evangelistas dizerem: isso já estava preparado desde a fundação do mundo, né? Coisas que hoje a gente só conhece agora, mas que já estão fundadas desde a eternidade. Então, esse texto, portanto, nos dá algumas informações importantes, né? Tem um livro do Francis Schaeffer que chama Gênesis no Espaço-Tempo. Quem quiser o e-book tem no Amazon. Tem uma continha do Amazon que chama Amazon Prime, que custa R$ 9,90 por mês. E você pode alugar até 10 livros, né, para ler em qualquer plataforma digital. E normalmente aparecem os livrozinhos bem em conta, livro de 20, sai por 5, R$ 2.
a depender da safra, né? Então, esse livro eu não me lembro se eu comprei ele no Kindle ou se eu aluguei, mas é um livro interessante. Então, o Schaeffer ele vai falar justamente sobre a interpretação de Gênesis, e ele faz uma diferenciação, divide a criação em pelo menos duas partes: a criação em si, né, e a diferenciação, né? Então, nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos de Gênesis, Deus cria as coisas, e a partir daí ele vai diferenciar. E o ápice da diferenciação da natureza, o ápice da diferenciação da criação é justamente a criação do homem. O homem ele é tirado do lugar comum de criatura, né? No capítulo 2, quando Moisés fala que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas, né, o fôlego da vida e tornou o homem, né, nesse caso o ser humano, alma vivente, né? E existe uma expressão em hebraico e nas traduções gregas específica para essa palavra, né, alma vivente. Quer dizer que o homem deixou o lugar comum daquilo que foi criado e passou a ocupar um lugar especial. E isso se reflete principalmente quando Moisés diz que Deus projetou e efetivamente nos criou, né, a sua imagem e a sua semelhança. A gente vai discutir isso ao longo do texto, ao longo da lição de hoje, mas para a introdução é basicamente isso. A nossa compreensão de humanidade parte da ideia de que somos criatura divina que refletimos a sua imagem, né? E por isso, né, o homem possui direitos e deveres que são inalienáveis, né? Então todos os seres humanos são iguais diante de Deus em direitos e em deveres. E existem direitos e deveres que são inalienáveis, que é o que a cultura ocidental costuma chamar de direitos humanos. Eu não vou entrar em detalhes de como surge a ideia de direitos humanos, mas uma leitura cuidadosa da história desse processo vai demonstrar a importância dessa visão judaico-cristã, né, para o estabelecimento desses princípios. Então, eu acho que eu fiz alguma besteira aqui. Eu abri o documento errado. Esse foi o da semana passada. Não está aberto desde a semana passada não, viu, gente? Eu só... Vamos ver quem é aqui agora. Esse aqui eu não vou usar, pronto. O homem poderia ser, na verdade, o ser humano, né? Mas é assim que está na nossa declaração doutrinária e é assim também que está nas principais traduções da Bíblia. Mas essa palavra homem, nesse caso, não representa apenas macho, mas representa toda a humanidade. Então Deus não criou o homem e a mulher, Deus criou a humanidade, né? Deus criou homens e mulheres à sua imagem e à sua semelhança. Ontem eu estava lendo um comentário e o autor dizia que pelo fato de Deus não declarar à mulher as coisas que ele declarou ao homem, né, que existiria uma diferenciação em determinados aspectos, né? Eu até acredito que exista uma diferenciação, né, em determinados aspectos masculinos e femininos que podem ser, inclusive, demonstrados fisiologicamente e psicologicamente, né? Existem características distintas, né, entre homens e mulheres, aptidões que, em média, né, são diferentes. Mas eu não creio que há uma necessidade de Deus declarar para a mulher tudo aquilo que ele declara para o homem no capítulo 2, justamente porque no capítulo 1, né, Moisés já diz que Deus criou homem, né, à sua imagem, macho e fêmea os criou. Então, quando ele declara a Adão, isso automaticamente se
se propaga, né, para a mulher também. Esse quadro, na verdade, não é um quadro, né, é um afresco pintado no teto da Capela Sistina, chama A Criação de Adão. É uma obra de Michelangelo. E aqui a gente tem uma representação pictórica, né, do relacionamento divino com a sua criatura mais complexa, que é o ser humano, né? E observe que, ao olhar, né, a imagem, o que a gente vê nitidamente é que o homem está de boas, como diriam meus filhos. O homem está de boas aqui, blasé, né, tranquilão, e há nitidamente, né, um desejo da parte de Deus em se aproximar do homem, né? Você vê que o homem aqui tá tanto faz, tanto fez, mas há um esforço divino, né? Inclusive pela tensão na musculatura aqui do braço, a fixação do olhar na direção do homem, né? A gente falou já sobre Deus na semana passada e a gente viu, né, que há uma intencionalidade na relação de Deus com a gente, né? E é essa intencionalidade que define esse cara aqui, ó, esse indivíduo que sou eu e que é você que está ouvindo essa live de hoje, ou vai ouvir essa aula mais tarde, depois, né? O que é que diz, portanto, a nossa declaração doutrinária a respeito da doutrina de quem é o ser humano? Tópico 1, o parágrafo 1º, né? Por um ato especial, o homem foi criado por Deus à sua imagem e conforme a sua semelhança, e disso decorre o seu valor e dignidade. Perceba que há uma reprodução, né, ipsis literis do texto de Gênesis, né? O homem foi criado por Deus à sua imagem e à sua semelhança, e uma conclusão óbvia a respeito disso, né? Se nós somos a imagem e semelhança, então temos valor e temos uma dignidade que é inerente à espécie, ao ser humano, né? Obviamente que você dizer que o homem tem um valor e tem uma dignidade, isso não exclui o valor dos outros elementos, outros entes da criação, mas reforça o fato de que todo ser humano nasce, né, revestido de valor e de dignidade, independente de sua origem. Por quê? Porque todo ser humano é imagem de Deus, né? Então, esse conceito de imago Dei é fundamental para você entender a dignidade do ser humano e o que posteriormente vai se constituir como direitos humanos, né? De onde vem essa ideia de direitos humanos? Certamente, se você procurar na antiguidade, você não vai encontrar uma origem muito clara para isso. Muito pelo contrário, né? O ser humano, primeiro, mulheres e crianças não eram sequer contadas, né? Quando a gente, inclusive, vê no relato bíblico, e contou-se 300 homens. Pode acrescentar aí mais 600 mulheres, mais 1.200 meninos nessa conta aí, porque o que importava era aquele que dominava e produzia, né? Era quem tinha a força e o poder do domínio, que era o sexo masculino, né? Mulheres, naquele contexto e no contexto de toda a antiguidade, eram tratadas como propriedade e criança como coisa frágil. Então não se apegava muito à criança. Eu me lembro que quando Isabel nasceu, eu resolvi que eu ia fazer vasectomia. Aí fui consultar meu urologista. Ele falou: e hoje você é muito jovem, né? Você tem aí, na época eu tinha 30 anos, é muito jovem ainda, você já quer fazer isso? Vai que você resolve e tal. Vou fazer o seguinte com você: a gente vai fazer aqui umas 6 consultas, todo mês você vem, a gente conversa. Se da 6ª consulta você tiver certeza, eu faço sua vasectomia. Aí eu, beleza, bora começar hoje mesmo. Eu falei, bora começar hoje. Ele, beleza, então vou fazer umas perguntas a você. Se você se separar de sua mulher, eu falei, rapaz, isso não tem
nenhum tipo de possibilidade de acontecer. Né? Não há essa possibilidade. E se eventualmente acontecer, eu já tenho 2 filhos, um casal, não vou querer ter mais. Aí ele fez outra pergunta, fez uma terceira, ele falou: e hoje, crianças são coisas frágeis. Aí eu já fiquei com o coração apertado. Quem tem 2 tem 1. Aí eu falei: tá certo, doutor. Semana mês que vem eu volto e nunca mais vou ter. A ideia é essa: criança é frágil, então não há esse apego à vida infantil, né? Ainda mais naquela época que não tinha, né, não tinha medicina avançada, não tinha antibiótico, não tinha nada. E as crianças morriam, por isso que também tinha que ter um bocado de filho. Você fazia 10 para vingar 5, né? Quem conhece as histórias das antigas, né, das famílias grandes que moravam no interior, sabe, a minha avó teve 10 filhos, morreram 3, morreram 4, é absolutamente normal. Então, na antiguidade, você não tem essa ideia de que a vida humana tem valor por si só, né? Tinha valor aquele que provava o seu valor, ou seja, aquele que dominava. O povo que dominava, né, subjugava, destruía, escravizava o povo dominado. Isso acontecia em todas as culturas. No entanto, o que a gente vê aqui, e isso fica claro, inclusive, quando a gente lê o Pentateuco, né, Deuteronômio, Levítico, você vai ver Deus falando para o povo hebreu: ó, cuide dos estrangeiros, né? Trate bem os seus escravos, né? Muita gente diz que a Bíblia autoriza a escravidão. Não, Deus tolera a escravidão, a prática da escravidão, né? Pelo menos nos tempos antigos. Ele diz: ó, trate bem os seus escravos, não se esqueça que vocês já foram escravos no Egito. Né? Então, ou seja, vocês não são diferentes deles. Porque, muito embora eu tenha escolhido vocês para trazer o Messias, não nessas palavras, óbvio, todo ser humano foi feito à minha imagem e minha semelhança. Então, esse talvez seja um dos tópicos mais importantes, né, dessa doutrina, que é a ideia de valor e dignidade com base na semelhança divina. Seu corpo foi feito do pó da terra e para o pó há de voltar, ou seja, todos nós morreremos e o nosso corpo será destruído. Para mais informações a respeito disso, né? Título 19, o fim dos dias, ou o fim dos tempos. Seu espírito procede de Deus e para ele retornará. Falamos também no título 18 sobre a morte. O Criador ordenou que o homem domine, desenvolva e guarde a obra criada. Então são aqueles versículos que eu li após a criação do homem, quando Deus dá ao homem o seu ofício, que é tomar conta da criação, né? Entender o dominar aí é ter o controle, né? E, de fato, seja na perspectiva materialista, ou cristã, ou qualquer outra cosmovisão que existe na face da Terra hoje, o homem, de fato, domina a natureza, né? Para se ter ideia, só tomando como referência o terremoto de hoje, durante muito tempo, no Japão, as casas eram construídas de madeira e papel de arroz por causa dos terremotos, na verdade, né? Hoje existem arranha-céus nas principais cidades japonesas que são resistentes a terremoto. Existe um sistema de amortecimento na base desses edifícios, e um terremoto de 6, 7 na escala Richter dificilmente vai derrubar um prédio desse, né? Isso é obediência, mesmo que inconsciente, ao mandato divino, dominar a natureza. A gente domina a natureza nesse sentido. Hoje a gente domina com ciência, hoje não, né? Hoje com ciência, né? Mas desde a antiguidade a gente domina com tecnologia. Deus nos deu a capacidade de desenvolver tecnologia, e nós usamos a tecnologia para dominar a natureza. Isso é extremamente importante, né? Então o homem foi criado para a glória de Deus, para glorificar
o nome de Deus. Portanto, esse é o propósito máximo de toda a criação, e o homem como o ser humano, né, como ápice desse processo criativo, tem sobre os seus ombros essa responsabilidade. Seu propósito, portanto, é amar, conhecer e estar em comunhão com seu Criador, bem como cumprir sua divina vontade. O ser humano é um ser pessoal e espiritual. Tem capacidade de perceber, conhecer e compreender, ainda que em parte, intelectual e experimentalmente a verdade revelada, e tomar suas decisões em matéria religiosa sem mediação, interferência ou imposição de qualquer poder humano, seja civil ou religioso. Isso é um distintivo batista, né? A liberdade individual, a liberdade de crença, a liberdade religiosa, que surge com muita força do humanismo, né, durante o século XVI e explode, né, na reforma protestante, né? Então, nós defendemos que individualmente cada ser humano é dotado de competência para compreender a revelação, né? A revelação especial, ou seja, a Bíblia. Cada ser humano tem a liberdade de ler e de interpretar a Bíblia e de tomar suas próprias decisões, ou seja, a fé não pode ser imposta por ninguém, nem por autoridade religiosa, nem pelo Estado, né? No entanto, nós conscientemente nos submetemos, né, às autoridades, porque também está escrito em Romanos, desde que isso não seja uma agressão à nossa própria consciência cristã. Então, nós, de forma geral, né, pregamos a obediência civil, mas não acreditamos que, por si só, a desobediência civil seja um pecado. Se a desobediência civil é necessária para que façamos, né, aquilo que a nossa consciência nos obriga, então ela não só não é pecado, como ela é necessária. Tem um texto do Francis Schaeffer também falando sobre isso, Manifesto Cristão. Quem quiser depois dar uma olhada, é extremamente interessante. Antes, portanto, de detalhar, né, o estudo de hoje, é importante a gente só fazer uma breve reflexão sobre o conceito de humanidade que a gente tem hoje, né? O que é o ser humano. Desde a publicação da Origem das Espécies, em 1869, 59, não me lembro agora, fugiu da memória. A memória já não é boa, depois do terremoto ficou mais prejudicada ainda. Há uma tendência, né, a reduzir a humanidade àquilo que crê o naturalismo, né? Não só o naturalismo como método, mas o naturalismo também como cosmovisão, né? Ou seja, qual é a diferença? Eu posso ser cristão e ser um cientista competente, né? Óbvio que na minha atividade científica eu aplico o que se chama de naturalismo metodológico, né? Ou seja, eu vou investigar a natureza a partir de fenômenos exclusivamente físicos, né? Então, por exemplo, o Newton, nessa perspectiva, como cristão, como religioso, ele descreve a teoria da gravidade, a teoria geral da gravitação, e ele enxerga, né, forças, né, físicas atuando sobre os corpos celestes. Isso é o naturalismo metodológico. Mas como cristão, ele abstrai disso, não que tudo o que existe é gravidade e a gravidade explica tudo, mas ele passa a enxergar a gravidade como uma maravilha divina, né? Ele começa a pensar, rapaz, Deus é tão maravilhoso, né, que criou essa tal de gravidade para que as coisas funcionem de acordo com a sua vontade. Então, o naturalismo metodológico se aplica a toda e qualquer atividade científica. Quando ela se torna uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo, né, aí eu já
extrapolo aquilo, inclusive, que a ciência tem competência para fazer, que é usar esse naturalismo ou a própria ciência para tentar explicar todas as coisas. E aí, obviamente, eu vou tirar Deus do cenário, vou tirar Deus da cena. E o que é que vai dizer, então, naturalismo? Isso aqui é o que está em algum dos dicionários que eu consultei aí na internet. O que é o ser humano? Então, é um mamífero da ordem dos primatas, o único representante vivente do gênero Homo, da espécie Homo sapiens, caracterizado por ter cérebro volumoso, posição ereta, mãos prênseis, né, polegar opositor, inteligência dotada da faculdade de abstração e generalização e capacidade para produzir linguagem articulada. Tem algum erro nisso? Não. Correto. Perfeita a definição natural do homem, né? Agora, o que a gente faz com essa definição depende da visão de mundo que a gente tem. Depende, portanto, da nossa cosmovisão. Então, desde a antiguidade, por exemplo, os gregos, né, Aristóteles, se não me engano, já definia o homem como um animal político, ou seja, aquele que se relaciona politicamente. Tudo que você faz é um ato político. E desde meados do século XIX para cá, a gente tem basicamente duas perspectivas, né? O homem é simplesmente um animal racional, né? E o cientificismo tem propagado a ideia, né, de que o homem é um acidente cósmico. O que é que isso significa? Significa dizer que não há propósito em nada. Não há propósito na vida. Não há propósito na existência, né? Inclusive, o que a gente está falando aqui não faz sentido, porque tudo isso é determinado previamente pelos meus genes, pela bioquímica do meu corpo, né? A gente não tem nem livre-arbítrio, muito embora, é óbvio, o próprio livre-arbítrio seja discutido dentro da reforma, né? Mas essa visão cientificista, né, naturalista, ela vai dizer que não há nem livre-arbítrio, porque o que você faz, você não faz porque você desejou e decidiu fazer. Você faz porque a natureza determinou previamente que você precisava fazer desse jeito. Então, a nossa vontade de viver é simplesmente uma resposta natural à sobrevivência da nossa espécie, né? E por que a nossa espécie existe? Por acaso, por acidente. Portanto, um acidente cósmico, o mesmo acidente que fez o universo existir, fez existir vida no planeta Terra, e dentro da vida do planeta Terra fez surgir um animal complexo como a gente. Então, repare que essa visão hoje é muito comum, né, no dia a dia, é muito comum na nossa cultura, principalmente na cultura ocidental, e a principal característica é que ela esvazia o significado de ser humano, né? Aquilo que a gente viu no início, né? A imagem de Deus não existe mais, o propósito não existe mais. Então, tanto faz morrer ou estar vivo, né? A vida, no final das contas, não tem sentido. A gente já falou sobre isso, acho que em um sermão, né? Sobre as duas perspectivas que surgem disso, né? Que é o niilismo ou o hedonismo, que é exatamente o que acontece hoje com a nossa sociedade. Mas qual é a visão cristã a respeito do ser humano? Parte dessa expressão em latim que significa imagem de Deus, né? Moisés fala que somos imagem e semelhança. O romanismo católico vai dizer que imagem e semelhança são coisas diferentes. No entanto, é consenso entre as igrejas protestantes que isso se trata, na verdade, de uma coisa chamada de endíades. É uma estrutura gramatical em que duas palavras se referem à mesma coisa. A ideia aqui é reforçar o conceito, né? Eu repito esse conceito, o mesmo conceito, de uma forma diferente, para que essa ideia seja reforçada. E a principal interpretação dessa imagem, isso surge ainda na teologia medieval, é a analogia entes, né? É uma expressão em latim também. O entes aqui tem sentido de ser, né? De entidade, e a palavra analogia se mantém inalterada no português. Portanto, é uma analogia do ser.
em que somos iguais, né? Em que somos semelhantes a Deus, em que somos imagem de Deus. Definitivamente, ser imagem e semelhança de Deus não significa dizer que somos deuses. Isso não se sustenta diante da realidade de que somos apenas criaturas. Ou seja, o Criador é suficiente em si mesmo. É o que nós chamamos de absoluto, né? O Criador é o absoluto, o eterno. Portanto, ele tem poder e significado em si mesmo, algo que não acontece com a criatura. A criatura recebe poder e recebe significado do Criador. Obviamente que se você não quer que há Criador, né, a gente chega na compreensão naturalista de humanidade, que é um indivíduo que não tem poder e nem tem significado, né? Agora, em termos gerais, a gente pode sim ser semelhante a Deus. E é necessário que haja essa semelhança, né? Portanto, se não somos deuses, né, se não temos poder e significado em nós mesmos, em que somos semelhantes a Deus, né? A ortodoxia cristã costuma dividir isso em 3 aspectos, né? Nós somos semelhantes em racionalidade, volição e afeição. Racionalidade é o autoexplicativo, né? É a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de ter pensamentos complexos. Volição diz respeito às vontades. Deus deseja. Deus tem vontade. E isso está escrito na palavra em diversas situações. Por exemplo, quando do Êxodo, né? Em algumas situações, Deus diz a Moisés que tem vontade de destruir o povo. Eu quero destruir esse povo, eu quero destruir esse povo e construir uma nova descendência a partir de você. Né? Pedro, os evangelhos, na verdade, não me lembro exatamente em qual referência, os evangelhos dizem que o desejo de Deus é que todos se salvem. Então, Deus tem vontade e a gente também. E Deus tem afeição, tem afeto, tem relacionamento. E isso acontece também conosco. Agora, tudo que acontece com Deus tem início e fim em si mesmo. Por exemplo, Deus tem afeto, tem com quem? A priori, com Ele mesmo. Foi o que nós discutimos na semana passada. Deus é um, mas ao mesmo tempo é 3. Então, esse relacionamento em Deus, ele é absoluto. Ele não precisa, por exemplo, da gente para ter, né, para cumprir essa necessidade de afeto. Né, ou para cumprir não, mas para atender essa necessidade de afeto. Essas 3 características se refletem em outras subpropriedades, né? Consciência. Então, como seres humanos, nós temos consciência de nós mesmos, nós temos consciência de que pensamos, por exemplo. Nós temos consciência dos nossos pensamentos, nós nos reconhecemos em fotos, no espelho. É óbvio que outros animais também conseguem fazer isso, né? Nós temos personalidade, né? Quem tem filho tem que aprender a reconhecer isso. Cada um tem uma personalidade diferente. Eu vi que hoje Rivane colocou no grupo, né, os temperamentos, né, uns videozinhos sobre os diversos tipos de temperamentos. Isso é um fato, né? Nós temos individualidade, né? Nós não somos uma massa, né? Existe comportamento de rebanho, existe, né? Mas tem sempre aquela o que a gente costuma chamar de ovelha negra, né? Aquela ovelha que vai no caminho oposto, né? Existe, né, moralidade. O ser humano é um ser moral, né? Por mais que se diga o contrário, né? Existe uma moralidade intrínseca, algo que intrinsecamente, independente da sua
da sua forma de enxergar a realidade, você sabe que é certo e você sabe que é errado. Né? Mesmo que você não admita que exista um padrão divino para isso, ou que não há um padrão de moralidade absoluta, ou que a própria moralidade seja uma construção cultural apenas, né? É óbvio que ela também é, mas não apenas. Existe uma moralidade absoluta que é divina e que a gente herda por conta da semelhança e imagem de Deus, né? Mesmo que você não crie nisso, existem coisas que instantaneamente você acha que são corretas, coisas que você acha que são erradas, né? Coisas que você acha que pode fazer, que são justas, e outras que são injustas. Né? Além disso, temos imaginação abstrata. Né? Eu consigo, por exemplo, enquanto eu estou preparando essa aula, eu fico imaginando como é que vai ser no momento, né? O que é que vai acontecer, como é que eu vou falar, como é que eu vou me expressar, né? Eu fico ensaiando mentalmente. Eu consigo, por exemplo, olhar um desenho no plano e entender esse desenho em 3 dimensões, né? E quanto mais você treina para isso, mais a sua abstração vai aumentando. E à medida em que a gente vai, né, desenvolvendo fisiologicamente também, nosso próprio cérebro vai amadurecendo e nos permitindo cada vez mais ter capacidade de abstração. Então, essas 3 características divinas se refletem no nosso cotidiano dessas formas e outras, né? Agora, Karl Barth, que é um teólogo chamado neo-ortodoxo alemão, ele vai acrescentar, na verdade, ele vai combater essa ideia da analogia entes, né, da analogia do ser, e vai concentrar a imagem e semelhança no que ele chama de analogia de relacionamento, né? Olhando de fora da discussão, me parece que é mais que, né, muito embora ele queira trazer um outro conceito de analogia, eu entendo isso muito mais como um complemento da analogia entes do que propriamente como uma ruptura, né? Mas a ideia dele era justamente criticar a analogia entes. Então, o que seria a analogia de relacionamento, né? Barth ele vai argumentar que quando Moisés se refere a Deus os criou macho e fêmea, né? Ele não está especificamente falando em um modo de ser, mas ele está falando de que a principal imagem e semelhança que carregamos de Deus é a capacidade de estabelecer relacionamentos afetivos, né? Então, que seria uma das características, né, da racionalidade, volição e afeição, ele vai concentrar essa imagem principalmente na capacidade de estabelecer relacionamentos afetivos. E se você observar, muitas das características que eu falei aqui, por exemplo, consciência, personalidade, né, moralidade e imaginação abstrata, obviamente, são coisas que até hoje a gente só consegue enxergar na humanidade. Mas consciência, por exemplo, golfinhos, né, cetáceos de forma geral, eles conseguem se reconhecer no espelho, né? E tem cães, por exemplo, tem personalidades diferentes, né? Eu tenho uma aluna minha que tem um pincher, né? E a personalidade padrão do pincher é aquela personalidade de demônio, né? O pincher é aquele bicho que quer matar todo mundo, né? E ela diz que tem um pincher que não é assim, que é amável, né, que você bota no colo e ele fica de boas, que ele não olha para você com ódio, querendo te matar. Né? E é algo particular desse cachorro, porque eu nunca conheci um pincher que não fosse o pincher padrão. Agora, a único, até agora, pelo que a gente sabe, né, a única espécie animal que tem consciência dos seus relacionamentos e que, inclusive, consegue abstrair esses relacionamentos para um nível superior, que é o nível do eterno, né? Eu, tu, eterno, é o ser humano. E é o que Karl Barth está defendendo nisso, né? Então, essa analogia de relacionamento significa que a característica distintiva de Deus, que pode ser vista exclusivamente em nós, é justamente a capacidade de se relacionar afetivamente.
com as coisas e com as pessoas. Por que, portanto, que é tão importante, né, a doutrina da imagem e da semelhança? Por que a revelação traz isso e por que Moisés fez questão de colocar isso no seu livro de Gênesis? Porque se Deus fosse total, completa e inteiramente diferente de nós, não haveria nenhum ponto de contato entre Criador e criatura, ou seja, não haveria nenhum meio de comunicação. É o que diz o Sproul, né? A imagem e a semelhança é necessária para que haja comunicação. Então, Deus nos criou intencionalmente com o objetivo de ter relação com a gente. E para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele, era necessário que guardássemos algum tipo de parâmetro comum, de característica comum, de imagem e de semelhança. Portanto, repare que não há nada por acaso na revelação. Não há nada por acaso na criação. Para tudo há uma intencionalidade divina. Essa perspectiva, né, obviamente, eleva o homem a um status diferente do status dos outros elementos da criação. Por ser imago Dei, portanto, todo ser humano é igual, né, desde o seu nascimento e até desde a sua concepção, na verdade, né? E é igual em dignidade e tem direitos inalienáveis, que é o que hoje a gente conhece como direitos humanos. Então, muito embora a própria igreja, ao longo da história, principalmente no medievo, né, tenha negligenciado esses direitos, né, a reforma traz isso de forma muito contundente a partir do século XVI. Então, existem direitos que são inalienáveis, que pertencem a todo e qualquer ser humano. Agora, por ser também superior em essência, nesse sentido, né, de ser elevado a um grau de consciência diferente dos outros seres humanos, nós temos também responsabilidades que são igualmente inalienáveis. Nós chamamos isso de os 3 mandatos. O mandato espiritual, que é a responsabilidade de manter um relacionamento com o Tu eterno, com Deus. A responsabilidade social, né, que é o relacionamento eu-tu, horizontal, né, o relacionamento entre seres humanos, né, particularmente o relacionamento familiar, né? E o mandato cultural, que é o relacionamento eu-isso, né? Que é como eu me relaciono com a natureza. Eu fiz um sermão uma vez sobre mandato cultural, né? Não sei se ficou salvo lá na época que a gente gravava os cultos lá na igreja. Mas não vamos nos delongar nisso, porque o tempo não para. Eu só tenho 16 minutos para terminar. O Berkhoff, ele vai, no seu sumário de doutrina cristã, ele vai estabelecer uma relação entre a natureza humana e a própria narrativa cristã. Qual é a síntese na narrativa cristã? Criação, queda e redenção. Então, toda a história do cristianismo, ou todo o cristianismo, pode se basear nesses 3 pontos, né? Deus criou todas as coisas a partir do nada, né? E deu propósito a elas. Em um dado momento histórico, o ser humano, como responsável, né, por toda a criação, se rebela contra Deus, né? E entra em um estado de inimizade contra Deus. Isso faz com que o ser humano caia da graça, né? E junto com a queda do ser humano cai toda a natureza. E aí em Romanos 8, Paulo vai dizer que a natureza geme, né, e espera a revelação
os verdadeiros filhos de Deus e a sua própria redenção. Inclusive o terremoto, né? Se você for analisar, é uma das consequências da queda do homem, se você for olhar, né, nesse ponto de vista de que toda a natureza geme e espera a sua redenção porque caiu junto com o ser humano, né? E o terceiro ato dessa narrativa é a redenção da criação, né, que acontece com o advento de Cristo, que é homem e que é Deus. E aí o Berkhof ele vai fazer uma comparação, né, ele vai mostrando a natureza humana em função dessa narrativa. Então, primeiro ponto, né, o ser humano em relação ao seu estado original, portanto, no momento da criação. O que a gente pode ver, e isso está expresso na nossa declaração, quando diz que além de corpo, o homem tem alma, né? É que em seu estado natural, Deus nos cria não só como seres corporais, né, físicos, materiais, mas também como seres espirituais. A gente vê alma e espírito juntos, às vezes a gente vê na palavra alma, às vezes a gente vê espírito, né? Algumas pessoas costumam diferenciar, eu vou usar uma palavra difícil, né? Ontologicamente, alma e espírito, como se fossem coisas diferentes em essência, né? Mas há uma indicação, né, de que, em essência, elas significam a mesma coisa, muito embora possam ser usadas, né, de forma distintiva quando se refere a determinadas características da espiritualidade humana. Então, em geral, alma e espírito, né, devem significar a mesma coisa, né? O Berkhof vai dizer: estes termos denotam o elemento espiritual do homem quando visto de diferentes prismas. Como espírito é o princípio de vida e ação que controla o corpo, e como alma é o sujeito pessoal que pensa, sente, que é a origem dos afetos, ou seja, é a mesma coisa, mas pode ser usada para explicar propriedades distintas da natureza humana, né? Existem 3 concepções para a origem da alma, né? Nós adotamos como batistas e como, né, protestantes a ideia criacionista, ou seja, Deus cria a alma individualmente, do nada, né? E coloca essa alma dentro do nosso corpo. Quais são as outras 2 interpretações? Pré-existência acredita que as almas existiam em algum estado quando Deus, logo no início da criação. Então, talvez antes mesmo de criar a cosmos, Deus cria as almas. E essas almas portanto, já são pré-existentes e Deus simplesmente vai distribuindo, elas vão sendo colocadas à medida em que os seres humanos vão nascendo. O traducianismo acredita que a alma do filho é herdada da alma do pai, e isso surge justamente pela necessidade de explicar o pecado original e a sua hereditariedade, como se o pecado de Adão contaminasse a alma de Adão, e pelo fato de herdarmos como filhos de Adão a sua própria alma, herdamos também o seu pecado. Nós não cremos nisso, na verdade. Nós cremos que Deus cria as almas individualmente, né? Que são colocadas dentro do homem. E a alma é eterna. O homem, como imagem de Deus, também no momento da criação, a gente pode interpretar de 2 formas. Existe a imagem natural de Deus, que é a imagem que pode ser vista na natureza, né? Paulo também fala isso no capítulo 1 de Romanos. Os atributos invisíveis de Deus são claramente vistos na natureza, portanto, nenhum ser humano tem desculpa para não conhecer a Deus. Então, essas características divinas na nossa natureza foram obscurecidas com a queda, né? Mas existe uma imagem natural e existe uma imagem moral de Deus.
quando o homem cai, a imagem natural que existe dentro de nós é prejudicada, é danificada, e nós perdemos a sua imagem moral. O que é a imagem moral de Deus? É a sua perfeita justiça, né? Então, a justiça de Deus, em que as coisas estão todas ocupando os seus lugares devidos, isso se perde e só pode ser restituída por intermédio de Cristo, né? No estado de pecado, portanto, a imagem é prejudicada. E o relacionamento com Deus, consequentemente, também, né? É importante, o próximo tópico é pecado, então eu vou falar muito brevemente sobre isso, mas é importante a gente entender a importância, estou sendo redundante, né? É fundamental a gente entender a importância do pecado nessa narrativa, né? Então, o pecado não é simplesmente um mal, né? Em algumas traduções e alguns autores contemporâneos vão falar de pecado como sendo o mal, porque o homem cometeu o mal. Não é só o mal, né? O pecado, ele é também ontológico, né? Ele está na essência do ser humano caído. E ele se caracteriza não por um ato em si, mas por uma atitude de rebelião. O pecado original é a rebelião do ser humano contra o seu Criador, a rebelião da criatura contra o Criador. Muito embora haja um esforço para associar pecado original com sexo, isso não tem absolutamente nada a ver, né? É tão falso quanto acreditar que a fruta do bem e do mal era a maçã. Não há nenhum fundamento bíblico para isso, né? Portanto, o ato de comer desse fruto era pecado não porque o fruto em si era pecaminoso. Portanto, não foi o ato, foi a atitude. Comer o fruto era pecado porque Deus tinha proibido. Então, o pecado não está, mais uma vez, na ação. O pecado original está na atitude, né? Então, semelhante feito indica claramente que o homem não queria sujeitar-se à vontade de Deus. Ou seja, isso se chama rebeldia ou rebelião. E isso trouxe consequências, né, no nosso relacionamento. Os principais elementos dessa rebelião são quanto à mente, né, que se revela como orgulho e incredulidade, quanto à vontade, houve a intenção de ser como Deus, e quanto aos afetos, houve um desejo sacrílego de comer um fruto sagrado. Então, repare que, mais uma vez, tudo recai sobre a imagem de Deus. O que foi que nós perdemos? O que foi danificado na queda? Os três aspectos que nós herdamos distintivos de Deus, né? A racionalidade, ou seja, a mente, né? A vontade, os nossos desejos foram corrompidos e os nossos afetos também foram corrompidos. Repare que eu falei sobre a analogia do eu-tu, né? Eu-tu eterno, eu isso. Repare como a gente, quando a gente falou de justiça social, repare como a gente inverte as coisas. A gente transforma isso em tu e transforma tu em isso. A gente se relaciona como um cachorro, se relaciona com um celular, né? Se relaciona com qualquer outra coisa, né? Muitas vezes de forma mais evoluída do que como a gente se relaciona com outro ser humano. E perdemos completamente o relacionamento eu-tu eterno. Excluímos Deus e colocamos um objeto da criação no lugar dele, né? Portanto, é esse ato de rebeldia que muda completamente a história da humanidade, né? Então, a natureza essencial do pecado é a transgressão da lei de Deus. Não necessariamente a lei veterotestamentária, né? Mas aquela lei moral que Deus estabelece no interior de cada ser humano, né? E a gente vai encontrar o pecado original, que é o pecado de Adão, né, que dá origem
a uma humanidade caída, e o pecado atual, são coisas diferentes. Isso aqui é responsabilidade sua, é o que você faz no seu dia a dia, é o que eu faço no meu dia a dia. E às vezes faço até demais, né? Mas esse pecado atual é consequência do pecado original. Por que a gente peca? Porque a nossa mente, a nossa vontade e os nossos afetos foram corrompidos pelo pecado original. Todos os seres humanos são culpados, né? Portanto, todo ser humano nasce mal. Tem uma doutrina reformada que chama doutrina da depravação total, né? Ou seja, não há nada de bom no ser humano. Pegue uma coisa boa, né, que o ser humano fez ou que existe na natureza e tente descobrir alguma coisa que a gente não transformou em algo muito ruim. Pegue a política, que é algo muito bom. Pegue a tecnologia, que é algo muito bom. O sexo, né? Os relacionamentos familiares e fraternos, a igreja. Pegue qualquer coisa que, em essência, seja muito boa e tente achar, né? Tente não encontrar o mal que o ser humano proporcionou a partir disso, né? É impossível. A criação era muito boa, e a criação é boa ainda. Há quem diga que ainda é muito boa, né? Mas o que o ser humano faz com a criação, inevitavelmente, vai ser, em parte, bom, mas em parte também muito ruim. A parte boa é a graça geral que Deus continua derramando sobre a humanidade. A parte ruim é essa natureza corrompida que surge na humanidade por conta da queda. Então, o pecado vai influenciar nossa racionalidade, nossos afetos e nossa vontade, ou seja, vai haver uma deturpação da imagem de Deus, da imagem natural de Deus em sua criação, que somos nós, e perdemos completamente a sua imagem moral. E é justamente porque perdemos a imagem moral que essas características são afetadas. A nossa esperança é o pacto da graça, né? Em que consiste o pacto da graça? Consiste em que o próprio Deus se torna homem. Isso nós vimos também no título 2 da aula anterior. O próprio Deus se torna homem e reestabelece a paz entre Criador e criatura. Ao fazer isso, a imagem moral de Deus é restaurada no ser humano. É isso que nós vamos tratar daqui a 2 semanas, se Deus permitir, né, sobre o processo de salvação. É isso que nós chamamos de regeneração. O que é que o cristianismo, a ortodoxia cristã entende como regeneração? Gerar de novo. Então nós estamos numa matriz contaminada pelo pecado. Cristo se propõe a regerar ou a regenerar esse ser humano a partir de uma outra matriz. Abandonamos a matriz caída, pecaminosa, e reestabelecemos um novo parâmetro de existência que é a partir da imagem moral de Deus. Então a justiça divina vai ser reestabelecida, né, dentro da nossa individualidade, dentro da nossa existência. Isso é um processo que acaba, né, em si mesmo, não. A regeneração é o primeiro processo, a primeira etapa de um processo global que nós chamamos de salvação, né? Regeneração, justificação, santificação e glorificação. Então, no instante em que Cristo regenera o ser humano, ele justifica o ser humano. Por que é importante que o ser humano seja justificado? Para que a paz seja reestabelecida. Então, uma vez que a imagem de Deus é restaurada, agora o homem é justificado pelo sangue, né? Porque Jesus Cristo paga o preço que era necessário para que essa paz fosse selada. É uma paz que só pode ser selada com sangue, com sacrifício, né?
Então, o sangue de Cristo restabelece a paz, uma vez que a imagem de Deus foi restaurada no ser humano. A partir daí entra o processo de santificação, que é uma outra propriedade de Deus. A gente viu semana passada também. Deus é completamente santo, ou seja, completamente separado do pecado. Enquanto estamos nesse estado transitório, nós somos santos em essência, mas não somos perfeitamente ou completamente santos como Deus é. Mas estamos em processo de santificação, que é um processo de aperfeiçoamento em que a imagem de Deus vai ficando cada vez mais nítida na imagem, na face do ser humano, até o dia da glorificação. São 10h30 e ó para aí, estamos concluindo. Portanto, o ser humano é o ápice da criação divina, possui corpo e alma, ou corpo e espírito, né? Todos os seres humanos são iguais em essência, em dignidade, em direitos e em responsabilidades, uma vez que todos são imagem de Deus. E, infelizmente, a imagem de Deus no homem foi danificada com a queda, mas, felizmente, pode ser restaurada na pessoa de Jesus Cristo, que é Deus e também é homem. Por hoje é só. Vou aqui interromper meu compartilhamento dentro do meu horário rigorosamente, quase britânico. A palavra está com o pastor Cleverson. Rapaz, e hoje jogando duro, pai. Glória a Deus. Eu quero dizer a vocês que se eu tivesse ajustado as aulas da EBD para bater com as lições da noite, não ia dar certo, né? Mas glória a Deus que Deus, na sua imensa sabedoria, provê as coisas certas no tempo certo. Então aguarde aí que de noite nós continuamos uma partezinha da EBD aí, dando uma pincelada. Mas eu quero louvar a Deus pela vida de hoje, que tanto tem nos abençoado através das aulas da EBD. Tem sido momentos assim preciosos e extremamente edificantes. Que Deus continue te abençoando e hoje, que você continue sendo instrumento de Deus para abençoar a sua igreja na face da terra. Lembrando aos irmãos, mais uma vez, da convocação para hoje à noite, né? Pedimos a todos os membros da IBAV, tem muita gente da IBAV assistindo aí pelo Facebook, pelo YouTube. À noite, eu gostaria que todos vocês estivessem pelo Zoom, para que nós, ao final do culto, nós vamos interromper a transmissão, a finalização, né, da transmissão pelo YouTube e Facebook, nós vamos ter um breve momento de consulta aos irmãos. Eu gostaria que todos ficassem aí e eu não pretendo demorar mais que 5 minutos, 4 minutos para a gente fazer essa consulta, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos orar então, encerrando o culto desta manhã. Eu vou pedir ao pastor Williams, que está ali. Dá para abrir o microfone aí, Williams? Pronto. Vamos orar. Bom dia, gente. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer por este dia, pela palavra, Senhor Deus, ministrada aos nossos corações, esse ensino, Pai, nos mostrando como homens, como nós temos que nos comportar, como fomos formados, e isso é muito importante para nós. Nós agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, pela forma como o Senhor tem tratado a tua igreja, Senhor. Pedimos para que o Senhor nos dê um dia abençoado, possamos ter um momento de almoço em família, e seja um tempo de estarmos mais próximos do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Nos vemos logo mais à noite, às 18 horas. Deus abençoe a todos. Até lá. Tchau, tchau. Cheiro.